Bom, e aí todo mundo, boa noite, tudo bem? Voltei, tá? Eu publiquei o último vídeo aí faz uns 20 dias mais ou menos, um pouco mais. Eu ia viajar, acabei viajando, voltei de viagem, agora eu tô na casa da minha mãe, onde eu vou ficar aí o resto de janeiro, então aproveitem esse cenário maravilhoso. No nosso último encontro, eu falei sobre algumas leituras que eu tive ano passado, especialmente no final do ano passado, né? E eu estava lendo Crime e Castigo. Bom, terminei Crime e Castigo, posso falar que achei um livro fodido de bom, tá? Desculpa o palavreado. Primeiro contato com Dostoiévski, muito bom, pretendo ler mais ao longo desse ano. E eu também citei lá que, por conta de eu ter lido Rio Murakami e Dazai, eu fiquei muito inclinado a ler Haruki Murakami. E eu acabei lendo Haruki Murakami, né? A princípio, eu iria ler Sono de primeira, né? Esse aqui foi o exemplar que eu comprei na Amazon, e eu estava viajando, né? E como eu estava viajando, eu comprei aqui, mas eu não aguentei e acabei comprando no Kindle. Eu não tenho um Kindle, mas eu leio às vezes pelo celular porque eu acho mais prático. E eu acabei comprando o Norwegian Wood dele, que foi uma das primeiras obras que fizeram, né? Sagraram ele famoso. E eu acabei lendo daí Norwegian Wood antes de Sono, mas com certeza eu li Norwegian Wood, gostei, vou ler Sono, então podem esperar aí mais resenhas sobre o autor. Também quero ler Kafka à Beira-Mar dele, que é a obra-prima dele, mas era mais extensa, eu estava viajando e tudo mais, então eu acabei pegando um livro nem muito grande, nem muito curto, peguei ali 360 páginas mais ou menos, e li, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Eu não tenho a versão física, porque como eu disse, eu li no Kindle, né, livro virtual, mas eu posso dizer que foi um livro que eu gostei bastante, tá? Mas antes de entrar no livro, vamos falar um pouquinho sobre o autor. O autor, Haruki Murakami, né, ele é um escritor japonês, ele tem 74 anos, então ele está vivo ainda. Para os japoneses, pelo que eu andei pesquisando, ele é considerado um escritor ocidental, ou seja, ele tem muitas influências ocidentais. Dentro da literatura do Murakami você vai ver muitas referências ocidentais. Assim, você tem ali referências a Yukio Mishima, uns escritores japoneses, até o próprio Dazai, mas é muito carregado de cultura ocidental, tá? Então, pra gente falar um pouco do Murakami, o cara tem mais de obras, os caras têm obras traduzidas em mais de 50 idiomas, e ele morou já fora do Japão, se eu não me engano ele já morou na Europa e depois se mudou para os Estados Unidos, então ele viveu nos dois meios ali, oriental e ocidental. Eu acho uma merda dividir assim, mas querendo ou não, a cultura é muito diferente e o jeito de escrever é muito diferente, né? Quando você lê ali O Declínio de um Homem, é um livro totalmente diferente, que relata uma cultura totalmente tradicional e solitária, digamos assim, né? Tanto que é quase tem um quê autobiográfico ali do Dazai. E Norwegian Wood do Haruki Murakami, apesar de ter muita referência ocidental, eu acho que ele ainda carrega muito essa escrita oriental, né? O livro em si, vamos passar pro livro agora, eu tô com as anotaçõezinhas aqui, só para não me perder. O livro em si, o que eu posso dizer e falar que eu vou descrever pelo menos em 2 palavras, é melancolia e solidão, basicamente. Tá? É um livro que em todas as páginas você vê como o protagonista é um cara solitário, é um cara muito melancólico. E o livro retrata isso muito bem, e a escrita, apesar de um livro ser melancólico, é uma escrita muito fluida. Então, você tem ali um jovem que se muda para Tóquio para fazer faculdade, se eu não me engano ele estuda artes dramáticas, né? E ele acaba se envolvendo em muitas situações, e ele acaba se envolvendo em situações, só que ele é um personagem muito melancólico mesmo, ele é muito solitário, então assim, ele às vezes não tem expressão para coisas que as pessoas... Ele me lembrou às vezes até o Estrangeiro, não no grau do Estrangeiro, do Meursault, do Camus lá, mas ele é um cara meio indiferente. A obra ela é centrada no Toru Watanabe, que é esse jovem. Pelo que eu li,
e posso acrescentar, você tem 3 personagens ali que são o estopim da obra. Então, você tem o Toru Watanabe, que é o nosso protagonista. Você tem a Naoko, que é como se fosse uma paixão do protagonista. E você tem ali o Kizuki. A princípio, o Kizuki, a Naoko e o Toru são um trio. E o Kizuki é namorado da Naoko. Então eles formam ali um trio de amizade muito legal. A Naoko, inclusive, fala em várias partes que o que unia ela ao Kizuki era justamente o Toru. E o Kizuki, sem indício nenhum, ele não dá indício nenhum, ele se mata. Ele pega uma mangueira, coloca no escapamento do carro, liga lá tal, e morre asfixiado. E depois da morte do Kizuki, a Naoko meio que enlouquece, né? E o Toru, ele quer que a Naoko... Ele sempre foi apaixonado pela Naoko. E ele quer que a Naoko fique com ele, digamos assim. Bom, tempo vai, tempo vem, o Toru ele acaba se mudando para Tóquio para fazer faculdade. E, inclusive, tem um personagem muito, muito caricato aqui nessa obra, que vai ser chamado de o nazista. Justamente porque ele é um cara extremamente regrado. Então ele limpa até a cortina do quarto, ele divide quarto com o nazista. Então ele limpa a cortina do quarto, esse nazista, ele faz a atividade física dele certinha, do mesmo jeito todas as manhãs e tudo mais. E assim, ele acaba sendo apelidado de nazista e o povo acaba tirando bastante sarro do nazista por conta disso. Fora esses, ó, meu gato aqui passando para dar um oi para vocês. Meu gato ele ainda não se acostumou com a casa da minha mãe, então ele vai dar um oi aqui para vocês. É um livro que carrega aí muita referência, e especialmente musical. Então, o nome do... Peraí que eu não vou conseguir me concentrar. Voltei. Meu gato, ele tá meio louco ainda, porque ele não tá acostumado. É um livro que ele vai carregar, então, aí dentro da obra, muitas referências musicais, por assim dizer. Então, você sempre vai ter o personagem em algum lugar tocando tal música, e a maioria dessas músicas são músicas dos Beatles ou jazz. E o próprio nome do livro, Norwegian Wood, é uma música dos Beatles. E tudo isso, na verdade, são memórias que o protagonista tem. Ele conta a história já velho, na verdade, né? E ele vai contando isso porque ele tá viajando de avião no começo do livro e ele escuta essa música Norwegian Wood, que por sinal era a música preferida da Naoko. E ele acaba lembrando. Ele acaba começando a obra contando pra gente da relação dele com o Kizuki, tudo mais. Kizuki acaba se matando, a Naoko meio que dá uma enlouquecida e ele acaba conversando com a Naoko por cartas, né? Porque a gente tá falando de uma Tóquio que ainda não tem celular, malemar rádio, né? Eles têm rádio, mas acabou de surgir rádio. Enfim, a história basicamente narra, então, o Toru Watanabe primeiro nesse dilema com a Naoko, porque ele quer a Naoko, mas a Naoko tá distante, né? E ele seguindo a vida dele. Então ele acaba dividindo o quarto com esse nazista e um belo dia esse nazista some de lá, ou seja, ele foi embora, foi para as férias e não voltou mais. E aí ele conhece o Nagasawa. O Nagasawa é uma figura também muito caricata. É aquele maluco que sai e dorme com não sei quantas mulheres, muito fácil, assim. Então ele é aquele cara que sai, beleza, boa, vai, passa a noite com duas, três garotas lá e boa. E aí ele acaba levando aí o Toru para essa vida boêmia, digamos assim, né? Bom, nesse meio tempo ele conhece outra garota também, a Midori, que ela tem uma personalidade muito forte, eu posso dizer assim. E o pai dela tem uma livraria, a mãe dela já falecida, e ele acaba se relacionando com a Midori. Mas a Midori, ela teoricamente já tem um namorado, né? E o nosso protagonista Toru tá apaixonado pela Naoko. Então eles têm um lance ali muito casual. E carta vai, carta vem, a Naoko conta que tá num centro de reabilitação, podemos descrever assim. Só que não é um centro muito comum, é um centro, parece uma comunidade, na verdade, de pessoas que estão lá para se tratar. Só que não tem medicação, não tem
tem doutores, mas eles não fazem uma intervenção direta. Na verdade, é como se a cura viesse dos pacientes. Então, eles estão lá e a cura meio que é eles vivendo ali naquela comunidade, cada um faz uma coisa, enfim. E eles têm que melhorar por si próprios, né? E ele acaba indo visitar a Naoko pede pra ele visitar ela. E a Naoko divide apartamento com a Riko, né? A Riko é outra personagem muito controversa aqui dentro dessa obra. E beleza, ele chega lá, ele visita, conhece a Riko toca violão, então muitas dessas referências a Riko acaba tocando, né, de música. Inclusive, eu tô lendo A Montanha Mágica do Thomas Mann agora, e é um livro que, no livro, o Toro tá lendo também, influência do Toro, e do meu psicólogo também, o cara indicou, diz que é muito bom, eu tô gostando bastante da leitura. Enfim, e a Riko, na verdade, ela tem um passado um tanto quanto problemático, assim, sabe? Ela diz, né, o que o livro diz e o que ela diz, a gente só conhece a versão dela, que ela foi seduzida quando ela tinha 30 anos por uma menina de 13 anos. Ela não quis, né, ir adiante com a menina de 13 anos, e a menina de 13 anos foi para casa, contou para os pais, e os pais difamaram ela por todo o bairro. Então a Riko meio que queria se mudar, o marido falou que era para esperar um pouco mais e tal, ela não aguentou e ela acabou indo se internar, então, nessa comunidade. Tenho minhas ressalvas, eu acho que dá a entender que pode ser uma teoria, na verdade, da conspiração, que na verdade foi o contrário, né? Porque é muito difícil você pensar que uma pessoa de 31 anos vai se deixar ser seduzida por uma garota de 13 anos, né? Ela dava aula de piano para essa menina, e as coisas esquentaram ali. Então na minha cabeça faz mais sentido que ela na verdade esteja mentindo. O que faz todo sentido, desculpa. Porque ela acaba se envolvendo ali no relacionamento da Naoko e do protagonista. E querendo ou não, ela acaba até indo pra cama com o protagonista, o Toro, no final do livro. E a Naoko acaba se matando de uma forma bem resumida, ela vai tal e se enforca. Enfim, eu não sou o melhor contador de histórias, eu me perco muito, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, né, desse jeito. Mas o que eu posso dizer dessa obra é que é boa para passar o tempo, né? Não é a melhor obra que eu já li na minha vida, mas é uma obra bem divertida, bem melancólica, muito solitária, e é tudo descrito de uma forma muito crua, assim. Então, cena de sexo, assim, por exemplo, é bem descrita várias vezes. Então é um livro que tem muitos gatilhos, assim, sabe? É um livro que tem muito suicídio, um livro que tem muito tema sexual muito forte, muito descrito mesmo, explícito, mas que é um passatempo muito legal, né? Eu gostei, acho que eu daria minhas 4 estrelas pro livro, 4,5 tá bom, não sei quanto que eu avaliei no Scooby. E a parte que eu mais gostei, na verdade, que eu acho muito legal nos livros, são as músicas, né, cara? O gosto musical do Haruki é muito bom. Eu gosto de rock, eu gosto de jazz. Enfim, eu acabei até criando uma playlist por conta desse livro. Então acho que é um bom primeiro contato. Eu não sei esse aqui, dizem que esse aqui é melhor ainda. O gato passando aqui de novo pra vocês. O gato castrado, hein? Dizem até que o Sono é melhor pra começar a ler Murakami. Bom, então foi mais ou menos isso que eu pude contar sobre o livro. Minha experiência foi muito boa, eu gostei do livro, na verdade. Achei um livro bem legal. E pretendo ler mais. Eu acho que eu vou lançar a resenha do Sono mais pra frente, que eu gostei bastante também. E se Deus quiser, Kafka Beira-Mar também. Estou lendo agora a Montanha Mágica do Thomas Mann. E eu vou ler em conjunto com a Montanha Mágica, vou ler Sono, né? Porque é um livro curto, então acho que eu consigo matar rapidinho. E a Montanha Mágica é um livro mais extenso. E eu vou me esforçar muito mais para trazer a resenha da Montanha Mágica, porque eu tô viajando, tá meio corrido, então eu acabei não conseguindo colocar, eu acho, tudo que eu pensei em querer ter colocado aqui. Mas leiam, eu acho que vocês vão gostar muito, vale a pena a leitura. Tá? Foi um livro que funcionou bastante pra mim, é um livro rápido de ler, a escrita é muito fluida, mas eu acho que não é pra qualquer um, assim. Eu acho que se você tá numa fase de vida não muito boa, você pode acabar se vendo no protagonista de uma forma não muito boa também. Então, assim, leiam por tua conta e risco. Não é no nível Declínio de um Homem do Osamu Dazai, mas é um livro melancólico. Inclusive, a própria Midori acaba
fazendo diversas referências aí ao apanhador no campo de centeio, pelo jeito que o protagonista fala. O touro, ele é muito laconiano também. Então, pra quem não sabe o que é laconiano, é um cara que fala pouco. Ele não tem muito a acrescentar. Então, você vai conversar com ele, ele responde, claro, sim, por quê? Não, acho que sim, tá bom. Então, enfim, é isso, né? É uma boa leitura e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi meio rápido, eu tô voltando de viagem hoje, pretendo trazer mais. É isso. Muito boa noite para todos vocês e beijos.